Desde a sua estreia em 1922, Nosferatu não apenas definiu o gênero do terror, mas também influenciou a representação dos vampiros no cinema e na cultura pop. Eu sou o Neil, e esse é o meu canal de cultura pop. Nesse vídeo vamos explorar como essa figura icônica evoluiu, desde sua origem como uma adaptação não autorizada de Drácula até as releituras modernas, incluindo o trabalho recente de Robert Eggers. A história de Nosferatu é sempre a mesma, com pequenas variações. Desde sua criação em 1922, acompanhamos a jornada de Thomas para vender uma propriedade para o misterioso Conde Orlok, em uma jornada que ele acaba sendo colocado a mando do seu empregador, que trabalhava para esse conde. A vinda do conde à Alemanha das distantes terras dos Montes Cárpatos na Europa é oficializada somente quando Thomas visita o misterioso conde em seu castelo. Antes de chegar lá, ele tem presságios de que algo sombrio o aguarda, seja pelo receio de sua esposa Ellen em deixá-lo partir, ou pelos comentários dos povos românios daquela região, um povo que carrega superstições sobre vampiros e criaturas da noite. Mesmo avisado, Thomas segue seu destino para ser recebido por Conde Orlok, que durante sua estadia se apaixona perdidamente pela figura de Ellen, que está presente em uma foto no medalhão de Tom. Com o contrato firmado, Orlok parte de navio para a Inglaterra, enquanto Tom tenta fugir do castelo do conde. Essa história é, de certo modo, a mesma contada em um grande clássico da literatura de terror, Drácula, de Bram Stoker. E não é uma simples coincidência, pois trata-se de uma adaptação não autorizada do livro, uma vez que eles não conseguiram os direitos dos personagens, simplesmente mudaram os nomes deles, de modo que Drácula passou a ser Orlok, por exemplo. Porém, o filme traz adições interessantíssimas para a mitologia dos vampiros, dentre elas, a caracterização do Conde Orlok, que diferente do Drácula que se convencionou nos filmes da Universo como um personagem charmoso, aqui é um ser repugnante, algo bem mais próximo do descrito no livro, mas com suas próprias particularidades, e uma aparência que tem muito do seu visual similar a um rato. E essa associação do Nosferatu a um rato não se resume a isso, pois em sua viagem para a Inglaterra de navio, vem com ele diversos ratos para atormentar a cidade e espalhar a peste. Uma trama que nesse filme é pouco explorada, mas é uma justificativa para isso. Como se trata de uma adaptação não autorizada, a viúva de Bram Stoker, o criador do Drácula, solicitou que as cópias do filme fossem destruídas, e muitas cenas do filme acabaram se perdendo. A versão que temos hoje contém o que sobreviveu a essa destruição, então muito mais do filme pode ter sido perdido, como mais dessa associação do Nosferatu com a peste. Outro ponto essencial nessa associação é que é muito levantado sobre a possibilidade de Nosferatu ser uma caricatura judaica, já que na época cresceu o antissemitismo, principalmente na Alemanha onde o filme foi produzido, associando judeus com ratos e doenças. Há um contraponto para essa teoria. É levantado que o diretor Murnau era descrito como protetor de várias pessoas que eram judeus na sua vida, incluindo o ator judeu Alexander Granach, que interpreta Knock, o contratante de Thomas em Nosferatu. Além disso, Murnau era homossexual, então teria sido presumivelmente mais sensível à perseguição de um subgrupo dentro da sociedade alemã, segundo alguns pesquisadores, sendo improvável que as associações entre Orlok e os estereótipos antissemitas tenham sido decisões conscientes por parte do diretor, mesmo que o diretor não seja a única pessoa responsável pelo filme. Mas é uma teoria que é levantada, mas sem tantas provas. Então continua no ar se a versão que vemos no cinema do Conde Orlok é realmente uma retratação antissemita. Eu acredito que não. A visão que tenho acompanhando ao filme é que a associação é com a pestilência, com os ratos, mas Orlok não está associado somente a isso. Tem também um teor sexual envolvido, como é de praxe nos mitos dos vampiros. Claro que é mais sutil nesse filme, em que ele tem um forte desejo pela figura de Ellen, encarando-a pela janela à noite, além de sugar o sangue do pescoço de Thomas, que ao notar, dá um misterioso sorriso. E tendo em vista que o diretor Murnau era um homossexual, talvez tenha uma leve insinuação desse tema no filme, e o enredo sobre tentação se mantém sutil até o final do filme, que para ser derrotado, Ellen deve se sacrificar, distraindo o conde com seu sangue para que ele seja exposto à luz solar e morra. Essa morte é uma das adições mais significativas para o mito do vampiro, pois a luz solar não matava a criatura no livro de Drácula, apenas o deixava mais fraco, e para matá-lo,
era essencial à estaca em seu coração. Enquanto isso, Nosferatu realmente queima com a exposição à luz, o que se tornou uma fonte marcante para a mitologia dos vampiros. Hoje em dia, é indissociável pensar que vampiros morrem com luz solar. A morte de Nosferatu em 1922 não foi o fim desse vampiro no cinema, pois em 1979, na Alemanha, um remake do filme foi produzido com a direção de Herzog, e agora os direitos do livro original estavam em domínio público. Conde Orlok então retorna, mas dessa vez ele podia ser chamado de Drácula, assim como Ellen passa a ser Lucy, e Thomas se torna Jonathan Harker. Porém, o filme não busca adaptar o livro de Drácula, apenas usa os nomes dos personagens em uma trama muito mais enxuta, contando a mesma história do filme de 1922. E o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, que ao adaptar a figura de Ellen para Lucy, na verdade a gente está fazendo a mistura de duas personagens, Lucy e Mina. Mina é a noiva de Jonathan Harker, que vê seu marido indo ao castelo do conde, enquanto sua amiga é assombrada pela figura do Drácula. As duas amigas são unidas em uma só figura aqui, que assume o mesmo papel de Ellen no filme de 1922. Outro exemplo de como esse filme é bem mais um remake do filme clássico do que uma real adaptação do livro, é que o servo de Drácula aqui, Renfield, continua sendo o homem para quem Jonathan trabalha, sendo que no livro tratam-se também de dois personagens distintos. Assim, podemos dizer que, por mais que agora os direitos de Drácula estivessem livres para adaptar, Herzog opta por uma reinterpretação do filme de 1922. Inclusive, dando destaque para a representação da cena da peste chegando à Inglaterra, usando centenas de ratos reais no filme. A representação da peste nesse filme é o que mais brilha, com um cenário caótico de corpos e confusão na rua. A insanidade se espalha na cidade devido à chegada de Nosferatu. O personagem nesse filme passa um aspecto muito mais melancólico, mais distante da figura macabra do primeiro filme, e sendo retratada como alguém amaldiçoado por seu destino. Vendo na figura de Ellen, quer dizer, na figura de Lucy nesse filme, algo que desperta o seu desejo. O romance de Lucy e Jonathan é bem melhor trabalhado nesse filme do que no filme de 22. Porém, o desfecho continua sendo trágico, com um sacrifício que tende a se repetir. A morte do Nosferatu nesse filme envolve a estaca em seu peito, mas há algo ainda mais trágico no desfecho desse filme, pois Jonathan, que havia sido mordido, passa a se tornar mais pálido na reta final, de modo que o filme termina com ele destinado a ser um próximo Nosferatu. O terror desse filme é muito mais simbólico, apostando em emular elementos do clássico, enquanto focava em apresentar um filme mais dramático, com destaque para o romance dos personagens e para o seu desfecho trágico, para alguns se tornando melhor que o clássico. Você concorda com isso? Foram quase 50 anos até que Herzog produzisse um remake de Nosferatu, assim como foram quase 50 anos desde o filme de Herzog até que fosse produzido um novo remake, e o personagem precisava ser reapresentado ao público. Mas ele continuava vivo na cultura pop, tendo até aparições em Bob Esponja. O novo filme, então, foi produzido por Robert Eggers, um dos principais nomes do terror moderno. Ele é conhecido por uma abordagem mais historicamente acurada por seus filmes, se aprofundando nisso em A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, apresentando um aprofundamento na mitologia de Nosferatu nesse filme, com uma profunda associação com a peste, que diz muito mais sobre o Nosferatu do que sobre o Drácula. A chegada dele na Inglaterra, assim como nos demais filmes, traz a peste, mas aqui Eggers poupa o tempo de suspense durante a viagem no barco para trazer uma outra perspectiva. Ao apresentar o amigo de Thomas, um pai de gêmeas, casado e aguardando o nascimento de sua próxima filha, somos apresentados a um outro núcleo de personagens para a mitologia do Nosferatu, que serve de apoio para Ellen enquanto Tom está no castelo. Esse núcleo serve sobretudo para demonstrar o impacto de Nosferatu em Ellen na cidade, pois acompanhamos a peste se alastrando pelos olhos desse homem. Vemos seu desespero ao ver sua família e seus amigos sendo aos poucos consumidos por Nosferatu até se entregar à insanidade. Tudo isso ocorre pois Nosferatu deseja que Ellen se entregue para ele espontaneamente, e para isso ele pressiona, matando e fazendo sofrer todos aqueles que estão próximos, e sua tortura só se encerraria quando ela se entregasse. De modo que esse personagem, por mais decrépito e assustador que seja, torna-se uma figura de tentação, principalmente no sentido sexual.
Esse tipo de abordagem não é novidade para os vampiros. Desde o próprio Drácula existem as figuras das noivas do Drácula que tentam Jonathan Harker em seu período no castelo. E antes de Drácula, outros livros já abordaram esse tom sexual dos vampiros, como Carmilla. Aqui em Nosferatu, o vampiro possui Ellen em diversos momentos. E nesses momentos, a composição apresenta como se ele estivesse possuindo ela não apenas espiritualmente, mas de forma carnal. Como ele foi atraído por ela também muda nessa versão, pois enquanto nas versões anteriores ele é atraído por sua beleza, aqui houve uma espécie de pacto com Ellen no passado, como se ela tivesse sido prometida para ele. O pacto não é algo estranho se pararmos para pensar que o Nosferatu de 1922 apresenta o vampiro como uma semente de Belial, um dos demônios da Goetia. A Goetia já é conhecida dos fãs de terror, uma vez que foi utilizada no filme Hereditário, que apresentava um outro demônio desse livro, o demônio Paimon. E esse livro é usado no mundo real por alguns ocultistas, enquanto no filme acaba servindo de inspiração para Eggers nesse aspecto pagão, associando ao misticismo presente nesse filme, inclusive na figura do alquimista o professor Albin, uma espécie de Van Helsing, que traz esses elementos para a trama. E não se restringe a isso, pois quando Tom chega na Romênia, que tem contato com os povos Romani e seus mitos, ele acaba presenciando um ritual de entrega de uma mulher para um vampiro, ou algo próximo a isso. Lá, todos temem a figura de Orlok e chegam a chamá-lo de Solomonari. Mas o que é um Solomonari? Esse termo ele é usado para descrever bruxos romenos que controlavam o clima. A lenda dizia que 10 bruxos entravam em uma caverna e passavam 9 anos sem contato com a luz do sol, sendo treinados por um mestre. Ao fim do período, apenas 9 saíam da caverna. O mestre é dito como um demônio em algumas versões, e os 9 saíam com poderes de controlar o clima, os animais e a natureza, além de cavalgarem dragões. Essa lenda teve forte influência na construção da figura do Drácula, e Eggers resgata ela, tornando o misticismo em uma constante nessa nova versão. Eggers relembra que Nosferatu é mais do que um filme, é um símbolo, seja em sua figura grotesca ou nas suas influências. Nosferatu é a principal representação de vampiro na cultura pop, rivalizando diretamente com o Drácula. E se você gosta de terror, talvez você curta esse vídeo sobre o monstro do pântano.